Vamos, gente. Nossas aulas estão terminando. Aula 14. Nós hoje vamos dar continuidade ainda falando de vacina, para vocês verem a importância que é, né? A aula é pequena hoje, viu? Eu não quero também colocar muita coisa na cabeça de vocês, é aos pedacinhos para vocês assimilarem melhor, viu? Outra coisa também, não precisa entrar na neura de como é que eu vou decorar tudo, porque eu já disse a vocês, cada vez que tiver uma campanha, tudo muda, a grande maioria muda, e vocês aí têm que se adaptar, certo? Agora é uma base para que vocês tenham noção de como é que funciona, certo? Nós hoje vamos falar do calendário vacinal, né? Inclusive, ainda hoje, estou mandando para vocês o calendário, né, mais atual, certo? Não mudou muita coisa, não foi inserido tanta coisa assim para esse ano, até porque o desse ano ainda não foi colocado, certo? Mas o que é um calendário vacinal? O nome já está dizendo. É aquela tabelinha em que tem as datas das vacinas que vão ser administradas no corrente ano. Se houve alguma mudança, se não houve, vai estar lá, certo? Essa, inclusive, que eu vou mandar para vocês, tem a da criança, a do adolescente, do adulto, certo? Aos pedaços. Então, existem calendários vacinais não só para a criança, mas também para o adulto. Então, no Brasil, as vacinas são administradas de acordo com o calendário básico de vacinação proposto pelo Programa Nacional de Imunizações e inicia-se nos primeiros dias de vida. Então, veja só, toda vez que a gente fala esquema básico, é aquele esquema básico, ou seja, a criança, ela tem um esquema, ela necessita ter aquelas vacinas para dar início à sua vida de imunização, certo? E esse calendário tem que ser respeitado. E, infelizmente, não se tem. Inclusive, como a gente já tinha falado, existem algumas vacinas que se é dado dentro da própria maternidade, assim que a criança nasce, para evitar exatamente que ao sair se esqueça, certo? Então, assim, mas como é que pode esquecer uma mãe a vacina do filho? Gente, pode. E às vezes não é porque quer, não. É por ignorância mesmo, né? Dar a ela, se a gente vem comentando na nossa disciplina até agora que nós temos uma saúde coletiva que não é pouco divulgada, que não é muito divulgada e que não é muito frequentada em todos os trabalhos, em todos os programas que ela tem, não seria a vacina diferente. Então, se a mãe não vai até o posto de saúde, como é que ela vai entender as coisas? Se a nossa comunidade não tem uma cultura para fazer profilaxia, para poder não adoecer, como é que ela vai ter a questão da vacina? Entendeu? Cabe a nós fazer essa orientação e fazer com toda a paciência, porque às vezes não entende mesmo, certo? Como assim, no documentário que vocês viram, você viu que tinha que pegar a pessoa pelo braço, a polícia ir lá. Hoje não está diferente, não. Se a gente parar para analisar, não está diferente, não. Né? Hoje nós temos pessoas como é que eu vou dizer? Nós temos pessoas com uma ignorância culta. Ou seja, detentor de toda a aparelhagem, de todas as informações, com celular de último tipo e não sabe se desenvolver no conhecimento básico para a saúde da gente. Mas vamos embora. Nós temos assim informes básicos para poder dar para vocês. A BCG e a contra hepatite são indicadas para ser aplicadas o mais cedo possível nos recém-nascidos, certo? Então é o que eu disse, elas duas, você já sai da maternidade com ela já administrada, certo? Em situações especiais, a vacina contra a febre amarela pode ser administrada a partir dos 6 meses de idade. E aí vai depender do esquema. Conforme a orientação do Programa Nacional, nos casos de grave reação adversa com a vacina DPT, eu já falei isso com vocês ontem, vocês não vão dar. Como é que eu vou saber que teve alergia? Quando ela retorna para a segunda dose, você vai conversar. Toda vacina que você sabe que está dentro do esquema e que você está vindo para a segunda dose, você sabe disso.
Você tem que perguntar à mãe se o filho teve alguma... Ô mãe, ele teve alguma reação? Porque é o seguinte, todas as vacinas têm uma reação. A febre é muito comum, né? A questão do choro, a irritação da criança é comum. A induração local é comum. Então, assim, o que não pode acontecer são efeitos que estão fora da nossa linha de visão. Vamos supor, é uma febre persistente que, de qualquer maneira, atingiu picos muito altos, não é? A criança não quer mais comer, a criança não consegue se desenvolver, a criança está muito mole, ou seja, tudo muito exagerado. A gente tem que chamar atenção. Você toma a vacina do tétano. Quando você pensa que não, tá imenso o local que você aplicou. Chama fenômeno de Arthus. Tem que se ter cuidado para você, traga a criança aqui para a gente olhar. E aí você vai acompanhar. Tudo aquilo que for alterado para mais, você chama para si, para poder você acompanhar e orienta a mãe para qualquer alteração maior, levar para o posto de saúde. A DT, ou a dupla bacteriana do tipo adulto, é indicada para a população a partir dos 7 anos de idade, visando realizar o esquema básico complementar, caso não esteja concluído, ou para reforços, inclusive para as mulheres em idade fértil. Então, aqui é a DT adulto, D minúsculo, T maiúsculo. Lembra que da criança é D maiúsculo, T maiúsculo. Deixa eu voltar aqui. Ela está até aqui, Se a criança teve alergia, teve alguns sintomas muito sérios, é provável que ela desenvolveu uma alergia a essa vacina, que são 3 em 1, difteria, tétano e coqueluche. Então, ela vai ter que tomar a DT, certo? Que é só para difteria e tétano. Depois, ela posteriormente, quando melhorar o quadro clínico, ou quando o pediatra prescrever, ela toma a da coqueluche. Caso a criança não tenha recebido as 3 doses da vacina da IB, né, da influenza, até os 12 meses de idade, recomenda-se a administração de uma única dose a partir desta idade até os 69 meses. O mais precocemente possível. Ou seja, gente, é o seguinte, isso tudo aqui pode inclusive mudar, viu? Gente, não é 69 meses, não. Eu achei, agora cheguei, deu uma engolida. Não é 69 meses, não. Eu vou olhar, vou confirmar com vocês, para ver se é 69 meses mesmo, viu? E aí confirmo com vocês. O mais precocemente possível. Toda vez que você não aplica a vacina, ou a mãe não aplica a vacina na data prevista do esquema básico, consulta-se o pediatra, mas o mais precoce, o mais rápido possível deve se fazer, certo? Contraindicações gerais. Isso é de um modo geral, viu, gente? O uso prolongado de corticoide e portadores de neoplasia, ou seja, de anti-inflamatórios, portadores de neoplasia, ou seja, câncer, imunodeficiência congênita ou adquirida, desnutrição, AIDS, desnutrição severa ou alergia aos componentes da vacina é contraindicado, claro, porque o organismo está fragilizado, né? Ele está assim, sem condição de reação. Então, não se deve administrar. E isso, na hora em que a criança vai para a vacina, a pessoa que está lá pergunta tudo isso. Muitos das unidades, inclusive, primeiro você passa pelo pediatra para depois você administrar a vacina. Da própria unidade, se tiver, viu? Razões para adiamento. Frente à ocorrência de estado febril, temperatura axilar maior ou igual a 37,8, ou em pessoas submetidas a tratamento imunodepressor, ou seja, quimioterapia, radioterapia, vai se adiar a administração da vacina, certo? Então, hipertermia e em tratamento com quimioterapia e radioterapia. Então, essas neoplasias. Associação, ou seja, tomar mais de uma vacina.
Desde que respeitadas as normas preconizadas para a administração das vacinas, não há problemas no fato de a pessoa receber mais de uma vacina em um único dia. Agora eu não sei como é que tá, mas antigamente a gente chegava para um estágio lá no Couto Maia, a gente chegava na unidade de vacina e pedia que, pode dar todas aí. Aí saia de lá parecendo uma peneira, mas não há contraindicação não. Além de não oferecer riscos ao indivíduo vacinado, otimiza-se os recursos da unidade de saúde, ou seja, acelera, como é que chama? Não é acelerar, mas melhora essa questão vacinal daquela unidade, facilita o trabalho do profissional, facilita o trabalho da unidade. Atenção, com relação aos efeitos adversos das vacinas. Quando esses efeitos adversos acontecem com muita frequência ou se verifica um aumento em sua incidência, faz-se necessário acompanhar seu desenvolvimento e investigar todos os fatores envolvidos no processo, como os relacionados ao indivíduo, à vacina e ao serviço. Por exemplo, chegou uma criança lá que foi relatado um efeito que foi muito intenso, né? Ou teve um efeito que não era o esperado. Pronto. Você orientou, supõe-se que tenha sido alguma reação que passou, pronto, foi embora. Daqui a pouco vem uma outra mãe que relata mesmo. Quando você percebe vários relatos falando da mesma coisa, então você já tem que levantar a antena, que o problema pode estar em algum tipo, ou relacionado com a própria criança, as crianças, e aí a vigilância tem que cair em cima, para ver se existe algum tipo de quadro que está acometendo as crianças e por isso elas estão tendo essas reações, ou a própria vacina. Vamos olhar a vacina, será que está vencida? Será que tem algum tipo de alguma substância ali que não se sabia? Ou do próprio serviço, uma má aplicação, uma técnica inadequada, tem que se observar. A investigação desses casos possibilita a obtenção dos dados para diagnóstico e planejamento das ações necessárias para a resolução ou controle dos problemas, bem como para o monitoramento e aperfeiçoamento constante das atividades de imunização, vigilância das doenças imunopreveníveis. Ou seja, é o que a gente vem falando da vigilância. Detectou o problema, vamos pesquisar, vamos ver o que está acontecendo para traçar as ações para solucionar esse problema, certo? Bem, aí é o calendário vacinal, certo? Foi pequenininha a aula, né? Esse calendário vocês vão olhar e agora vou decorar, não, olha, eu dizer a vocês que muitos vão precisar decorar, estou mentindo, né? Às vezes vão ter que decorar mesmo, mas olha, é um calendário extenso, vocês vão ler e eu estou dando já hoje para que vocês comecem a leitura, mas não se preocupem. Agora, assim, não é nem dica, mas é só para ajudar vocês. Eu vou fazer o seguinte, como do esquema básico da criança até os 5 anos de idade, né? Ele é um pouco maior, eu só vou praticamente cobrar isso. Certo? Agora, vocês têm na mão do adolescente, você tem o da gestante, você tem o do adulto, para que vocês olhem como um todo para ter informação, certo? Todos os anos o calendário vacinal muda. Esse é o de 2019. Então, assim, vocês vão estudar esse da parte da criança, certo? Para que eu cobre. Eu estou pensando seriamente em fazer uma avaliação à parte só das vacinas, para não misturar com os outros assuntos da doença, certo? Beijos!